Bom dia. E nesse caso aqui, bom dia mesmo, né? Porque eu acabei de acordar e deu vontade de fazer esse vídeo aqui para falar então sobre colesterol. Então, quando a gente fala de alguma patologia cardíaca, né? Obstrução das vias circulatórias, logo vem aí, né, na nossa mente o colesterol. E quando falamos em colesterol, temos dois tipos, né? O LDL, o HDL. E o que eu pesquisando pude entender sobre esses dois colesteróis. Um é dito que é o bom, o outro é dito que é o ruim. E o problema não é se ele é bom ou se é ruim. O problema é se ele está em desconformidade, né, com os níveis, né, necessários ao organismo. Então, tudo aquilo que está elevado acaba sendo um problema, né? Eu recentemente tive um problema aí de excesso de beta-caroteno, então a palma da minha mão estava laranjada e comecei a fazer um controle, né? Evitar comer certos tipos de alimentos, né? Cenoura, abóbora. Então a gente acha que tudo aquilo que é bom para o organismo a gente pode comer em excesso à vontade e todo excesso ele pode criar um problema. Mas como nós estamos falando de colesterol, né, o problema dele é a placa que se forma, né? O colesterol gruda nas paredes das artérias e acabam se formando placas, né, de colesterol que vão obstruir a nossa circulação. Então, eis aí o problema. Ocorre que algumas pessoas, mesmo comendo pouca fritura ou nenhuma, comendo nenhuma carne vermelha, tendo uma alimentação, né, bem regrada e sendo magro, tem índice de colesterol elevado. Então, existe um fator genético, né? Tem pessoas aí que são obesas e tem colesterol lá embaixo, né, e vive muito bem. Só que o problema nosso que eu falo é das pessoas para qual eu direciono o vídeo e especialmente para mim, né, que tive aí o problema. É que a gente tem um fator genético, né? Então, o fator genético associado a uma alimentação ruim. E quando eu falo em alimentação ruim, eu quero dizer que mesmo que você tenha uma alimentação saudável, mas essa alimentação saudável, como era no meu caso, né? Eu sempre comi muita fruta, muita verdura, eu comia coisas boas, mas também comia muita coisa ruim, né? Comia hambúrguer, comia pizza, comia fritura, comia muita carne vermelha, muita carne gordurosa, bebia muito refrigerante, muito doce. Então, o excesso de coisas boas e o excesso de coisas ruins acabam se anulando. E quando você tem, então, um excesso de colesterol, acaba sendo quase que essencial, né? Necessário fazer o uso de estatinas, né? Que vão ajudar basicamente em duas coisas. A remoção desse excesso de colesterol, vai ajudar a levar colesterol para o fígado e vai ajudar a estabilizar as placas, né, desse colesterol. Quando a gente faz a revascularização, acaba sendo substituída aquela via entupida por uma artéria, né? No meu caso, duas mamárias e uma radial, que está desobstruída, mas o organismo
ele como um todo, ele tem várias placas, né? E menores, né? Que, via de regra, elas não atrapalham, né? Não são causa de infarto, mas que elas podem aumentar de tamanho e aí sim, né? Vinha a ocasionar um problema maior. Então, as estatinas, elas ajudam muito nesse sentido, de fazer o controle dessas plaquinhas aí, de impedir que elas inflamem e que possam vir a se romper e aumentar o tamanho delas. Quando a gente fala também em aumentar o tamanho dessas placas, é quase que inevitável a gente falar, né, sobre o cigarro. E o cigarro, ele tem um papel de muita importância na formação dessas placas, até onde eu saiba, porque ele vai ajudar a fixação do colesterol nas paredes das artérias. Então, por si só, até onde eu saiba, o cigarro ele não entope, né? Não é o cigarro que vai fazer o papel essencial da obstrução, mas ele é como se fosse um fixador do colesterol, e aí o colesterol sim, né, forma essas placas aí que vão, né, obstruir as nossas artérias. Então, essencial parar com cigarro. Como foi dito também, tem a questão genética, né? Então, se você tem um histórico na família, tem um pai, um tio, um primo, um irmão que tem problema cardíaco, abre o olho, porque possivelmente você também tem. E é uma condição que ela não surge de uma hora para outra. Ela é gradual, né? É um problema que surge em 10, 20, 30 anos, né? Você vê só, são pessoas que geralmente têm problema cardíaco, né? Que vão passar por esse problema daí com 40, 50, 60 anos ao longo de uma vida, né? Com alimentação, né, que vai desenvolver, que vai propiciar surgir essas placas que vão entupir. E mesmo após você ter passado por essa cirurgia, para desobstrução, ou para, como o próprio nome diz, né, revascularização do seu sistema circulatório, pode surgir novamente, né, essa placa, esse entupimento. Então, é importante que você mude seus hábitos, mude a sua alimentação, passar a fazer um pouco mais de exercício físico, porque se entupir uma vez, cara, fatalmente vai, né, entupir de novo e daqui a 10, 20, 30 anos. Então, por isso que acaba a gente vendo muito algumas pessoas que após passar por um procedimento desse daí, daqui a alguns anos ter que colocar um stent, né, porque houve uma nova obstrução. Então isso vai facilitar muito a sua vida se você controlar a sua alimentação, se você mudar ela. Não adianta continuar, cara, comendo a mesma coisa, porque você vai passar por isso daí de novo, né? Então esse daí é o grande desafio, né? Inclusive meu, porque a fritura é muito boa, né? Quem que não gosta de um peixinho frito, de uma carne frita, um bife, um hambúrguer, pizza, refrigerante, tudo isso é muito bom. Só que
Quer dizer, se a gente não evitar esses alimentos aí, vão dificultar a nossa vida, né? Quando eu fiz, então, a revascularização, eu perguntei para vários médicos aí, questão alimentar, né, que vem logo na cabeça, e todos eles foram unânimes da seguinte forma: eu não tenho restrição alimentar, não tem um alimento que eu possa ser dito assim, você não pode comer isso. Pode comer de tudo, mas se você comer, né, certo tipo de alimento, vai ser muito mais fácil surgir novamente essa obstrução na sua artéria. Então, os alimentos que devem ser evitados, né? Álcool, cigarro, obviamente, né? Gordura, fritura, queijo amarelo, né? Então, carne vermelha. Então, qual é a preferência? Carne de peixe, carne de frango, né? E se não for possível, a carne de porco é um pouco melhor. Quanto à carne de peixe, isso aí vale um tratado científico, né? Essa questão da alimentação. E eu vou fazer vários outros vídeos aí, porque eu pesquiso muito. E não só a questão de pesquisar, todo mundo que tem acesso à internet aí, né, tem acesso a muitas informações. A gente está sendo bombardeado por informação e às vezes informações conflitantes, informações muito erradas dadas por profissionais sérios, né, cara, que deixa a gente num dilema muito grande. Como é que você vai argumentar com um médico, com um nutricionista, com um nutrólogo, com uma pessoa que estudou, né, essas coisas daí? Como é que você vai argumentar? Bom, no meu caso, eu argumento com a lógica e com o bom senso, quando, né, porque eu estou vendo que está sendo dito informação que não faz sentido, né? Então, ninguém é obrigado a ser burro o tempo todo, né? Então, essa questão alimentar, eu vou fazer vários vídeos e a gente vai ter oportunidade de debater, né? De trocar uma ideia aqui. Eu espero que tenha uma participação, né? Tenha pessoas comentando aqui ao longo de algum tempo, para a gente chegar a uma conclusão mais acertada, né? E reunir opiniões, né, sobre essa questão. Muitos médicos aí, ou a maioria, acabam falando com a gente: não foge da internet, não pesquisa nada na internet não. Mas será que a gente tem que fugir da internet? Porque os próprios médicos estão usando a internet para divulgar conhecimento, para se divulgar, para se promover. Então, quer dizer, os médicos estão dando informação errada? Possivelmente sim, né? Porque a gente encontra 2, 3 ou mais médicos aí na internet fazendo vídeo e dando informações conflitantes. Ou seja, qual é o certo, né? Então a gente vai ter que fazer um juízo de valor aqui, da mesma forma que se a gente procura um médico, paga uma consulta particular, houve uma informação e tendo alguma dúvida procura o que a gente costuma ouvir como uma segunda opinião. Procura um outro médico e esse outro médico dá uma outra informação, né, diferente daquela primeira. E aí, qual que está certo? Então, no final das contas, nós é que vamos ter, né, que fazer uma escolha, qual opinião seguir, qual orientação que é a confiável, que é a mais válida para a gente. Então, no meu ponto de vista, isso também ocorre na internet.
A gente pode muito bem pegar, seja em site, seja em vídeo de médico, né? Informações e avaliar, né? Qual que é melhor para a gente seguir. Então, a gente falando de colesterol e de alimentação, tem muita coisa para a gente, né, bater um papo aí ao longo desse tempo aí que o canal vai estar por aí. Principalmente, né, como eu falei, se tratando de peixe. Recentemente eu vi um artigo aí que considerava o salmão, veja só, hein, que deveria ser um alimento muito saudável, fonte de ômega 3, como se fosse um alimento ultraprocessado. Por quê? Porque são salmões de cativeiro que comem ração. E aí a gente chega numa outra questão. Se o salmão, pelo fato de comer ração, ele é um alimento tão ruim, por que é que o frango que come ração, ou o porco que come ração também, seria bom? Então faz a gente pensar, né? Por que a carne vermelha do boi seria ruim? Então nós estamos passando realmente por um momento complicado em termos de alimentação. E são muitas informações conflitantes dadas por essas pessoas aí que estão na modinha, né? Então, até o próximo vídeo para a gente falar mais sobre esse assunto. Eu acho que vai ter muita coisa interessante aí para a gente trocar uma ideia.